Primeiro falar-vos daquilo que julgo que é o motivo de interesse desta conversa, que é a antevisão do jogo entre o Moreirense e o Vitória Sport Clube. E em jeito de antevisão, que era aquilo que supostamente deveria estar a ser feito aqui hoje pelo Mr. Sérgio Conceição, eu queria dizer-vos que esperamos amanhã um jogo difícil, na casa de pessoas que são nossas conhecidas. Temos lá muitos amigos, alguns foram até dirigentes deste clube e, portanto, estamos a falar de pessoas que conhecemos bem, quase podíamos ir a pé, são a 10 minutos. O Moreirense é um clube de Guimarães. Mas, como vos dizia, não esperámos vida fácil, como tem que ser, porque estamos numa competição que se quer íntegra e, portanto, cada um dos clubes vai fazer aquilo que puder para conseguir vencer o jogo. Portanto, é aquilo que nós vamos fazer amanhã, em Moreira de Cónegos. Vamos fazer aquilo que nos caracteriza, que é ir disputar um jogo que sabemos que vai ser muito complicado, num campo muito difícil, uma equipa que está a ser orientada por um excelente treinador e que vai defrontar uma equipa que é o Vitória, que também está a ser orientada por um treinador jovem e, como eu disse, no momento em que o apresentei, é para mim um dos melhores treinadores portugueses da atualidade. Não tenho dúvidas que vai ser dos principais treinadores. Não vos vou falar de arbitragens, vou-vos falar um pouco do Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição, para as pessoas que não sabem, teve uma vida difícil, uma história daquelas que nós não desejamos para nós próprios, nem para os outros, que às vezes vemos contados em livros e em filmes. Teve uma vida de facto difícil e que conseguiu superar porque tem um caráter especial, tem uma personalidade especial, tem uma força enorme, força de vontade enorme de vencer e por isso conseguiu, apesar de todas essas dificuldades, conseguiu ter sucesso na sua vida pessoal, na sua vida profissional, conseguiu a independência financeira que todos desejamos e é o que é. Ele é o treinador que é conhecido de todos, tudo que faz com enorme paixão, faz com muita dedicação e eu cada vez vou conhecendo melhor e percebo bem que ele convive muito mal com o insucesso, porque sabe bem que só conseguiu precisamente por ter esta postura perante a vida e perante aquilo que faz e perante as responsabilidades que assume para com os outros. E, portanto, dizia-vos que queria falar-vos um pouco de Sérgio Conceição. Não vos queria falar de arbitragens. Acho que já tudo foi dito em relação àquilo que aconteceu no passado sábado aqui, no jogo entre o Vitória e o Benfica. Está tudo visto na televisão. Graças a Deus, felizmente, os jogos da Primeira Liga são televisionados, estão filmados. Quem quer ver e perceber e ficar esclarecido é só olhar e ver as imagens. Já sabemos que a miopia da clubite leva a que muitos não queiram ver aquilo que é óbvio, mas quem quiser ver de uma forma isenta, vê e faz o juízo que entender. Nós não vamos fazer juízo nenhum neste momento, não queremos. Respeitamos muito o trabalho de todos os agentes, respeitamos muito o trabalho dos árbitros, sabemos bem que, e digo isto com toda a sinceridade, sabemos bem que, tal como nós, tentam fazer o melhor que podem, tentam ser excelentes profissionais
mas nem sempre se consegue, nem eles nem nós, nem sempre conseguimos estar à altura daquilo que é exigível. E, portanto, mais uma vez, não esperem que vos fale de lances, de decisões, de casos polémicos, porque eu não o vou fazer. Acho que esse julgamento está feito. Vir para aqui fazê-lo seria passar um atestado de incapacidade de análise aos portugueses e àqueles que gostam de futebol, porque, como disse, é fácil, basta ver o jogo e já agora assistir aos programas que todos os canais de televisão, quase todos, têm de análise do futebol, para ficar informado acerca daquilo que se passou no passado sábado. Contudo, não querendo falar de arbitragens, há algo que eu não posso deixar de dizer aqui. Já tinha decidido fazê-lo quando anunciámos que hoje estaria aqui eu e não Sérgio Conceição, mas hoje estou mais convencido de que a decisão foi acertada na medida em que ontem, não é coisa que eu faça, mas sinceramente não o faço, mas por acaso ontem assisti a parte de um programa de um canal de televisão com um painel de comentadores e a dada altura fiquei boquiaberto com algumas afirmações que vi serem feitas por um dos comentadores, que dizia que o que se estava a passar era transformar o Sérgio Conceição no anjinho e na vítima, e que o Sérgio Conceição não é uma pessoa muito recomendável. Ora, este tipo de afirmações, julgo que entendem, não podem ser proferidas. Não é sério. Não aceito julgamentos de caráter por parte de ninguém, principalmente quando claramente se percebe que, como dizia há pouco, a miopia clubística às vezes impede-nos de ver aquilo que são evidências. E, portanto, se eu hoje não estivesse aqui a falar de Sérgio Conceição e atendendo àquilo que conhecemos, a agenda mediática e a mediatização destas questões, estaríamos a correr o risco, e eu estaria a correr o risco, e o Vitória, de que se começasse ao de leve a passar uma mensagem que distorceria aquilo que de facto foi o que aconteceu no passado sábado aqui no estádio de Dom Afonso Henriques. Não vou falar-vos daquilo que efetivamente aconteceu. Se tivermos que o fazer, faremos em sede própria. As entidades competentes disciplinares estão aí para estas coisas. Digo-vos já que este processo está já no nosso departamento jurídico. Ainda não temos a decisão tomada se vamos avançar com uma participação ou não. Julgo que dentro das próximas horas, ou talvez amanhã, já tenha a resposta do nosso departamento jurídico para que possamos tomar uma decisão em sede do Conselho de Administração do Vitória Sport Clube. E, portanto, não fazemos julgamentos precipitados, não aceitamos que ninguém o faça, não aceitamos muito menos que o tentem fazer para fazer uma espécie de lavagem de agendas que não são as nossas. Não passamos mandato a ninguém para defender o nosso clube. Portanto, não precisamos que o façam por nós, nós estamos aqui para o fazer. E, portanto, não contribuímos nem queremos contribuir para agendas de ninguém. O Vitória tem a sua própria agenda, não tem colagens a ninguém, a nenhum interesse que não seja legítimo e claro, a nenhum clube, muito embora às vezes se tente passar essa ideia. Portanto, que fique claro, o Vitória tem a sua agenda, é um clube sério, presidido por gente séria e que, de resto, para além de o declarar, acho que os seus atos, ao longo dos tempos, têm demonstrado isso. E, portanto, para terminar, meus caros amigos, quero dizer-vos que, indo de encontro àquilo que eram as vossas expectativas, que era, no fundo, ouvir-me falar da antevisão do jogo para amanhã,
amanhã vamos ter um jogo interessante, estou convencido disso, e vão continuar a ver o treinador do Vitória, o Sérgio Conceição, a ter exatamente a mesma postura de sempre, que é de ver o jogo com muita intensidade. Alguns dirão de forma frenética, é certo, porque valoriza aquilo que faz, é um profissional, falo de forma apaixonada, mas há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta: não vamos vê-lo a insultar ninguém. Ninguém insulta ninguém aqui no Vitória. E o Sérgio Conceição também não insulta ninguém. Era isso que eu queria que ficasse claro, que percebessem que amanhã o Sérgio não vai ser um Sérgio diferente, vai ser aquilo que é, e nós gostamos que ele seja assim, cada vez mais gostamos que ele seja assim, que viva com intensidade, que passe para o grupo de trabalho aquilo que é o seu caráter, um caráter de vencedor, de disputar, seja com quem for, o resultado. É isso que nós queremos e esperamos dele, e portanto nós vamos estar aqui sempre para o defender. De facto, a questão da arbitragem é uma discussão recorrente. Daquilo que é a nossa opinião, e eu defendo que tudo que puder ser feito em qualquer das áreas do futebol, e neste caso concreto na arbitragem, que possa ser feito para que se retire algum clima de suspeição, de algo menos claro, eu acho que devia ser feito. Nós hoje vivemos num tempo em que as tecnologias nos permitem tanta coisa e, portanto, eu sinceramente não vejo porque é que não é possível recorrer a tecnologias que nos permitam evitar este tipo de questões, que eu estou certo que são lapsos, que são ajuizamentos que são feitos, que não são fáceis de fazer. Eu não teria jeito para árbitro, sinceramente. Quando estou a ver o jogo na bancada tenho sempre dúvidas nos lances. Portanto, se não for à televisão, fico sempre com dúvidas. Portanto, não é fácil desempenhar esse papel. E, portanto, não vejo, ao contrário, só vejo vantagem em que se pudessem recorrer a outros métodos para poder auxiliar aquilo que é o trabalho das equipas de arbitragem. Acho que todo o futebol tinha a ganhar com isso. Sinceramente, acho que quem teria mais a ganhar com isso eram os árbitros, porque viam-se resguardados relativamente a determinadas questões e especulações que são feitas, que são impossíveis de evitar, porque depois, como eu dizia há pouco, as questões clubísticas levam a que cada uma das partes faça as dissertações que entendem na defesa das suas causas, não é? E eu acho que isto só era benéfico para a arbitragem e era benéfico para o futebol português. Nós temos, como sabem, eu não tenho esta postura de falar de arbitragens, de vir criticar as arbitragens, fazemos só quando as situações atingem determinado nível de gravidade que nos obriga a tomar uma posição. Se recordam, a última vez que falei de arbitragens foi no jogo da época passada, no Bessa. E fizemos a exposição que fizemos e foi-nos dada a razão. Mas o que é certo é que nós ficámos a 3 pontos do 4º lugar e que um resultado diferente nesse jogo poderia dar-nos um 4º lugar e significaria muitos milhões. E, portanto, às vezes está em jogo isto. Não estamos a falar de coisas só de paixão e de clubismo e só de um jogo de 90 minutos. Estamos a falar da sustentação de uma atividade económica importantíssima, que é o futebol. E, portanto, eu respeito todos os agentes, respeito os árbitros, eles sabem disso. Há momentos em que não posso deixar de me pronunciar sobre as questões. Sabemos todos que os erros, se olharmos numa perspectiva estatística da coisa, acabam, pois, por beneficiar uns e outros e prejudicar uns e outros. Mas eu digo-lhe, por exemplo, que na minha memória seletiva sou capaz de dizer aqui que fomos já prejudicados em 2 jogos, 2 golos que não foram validados. Se tivéssemos a tecnologia de golo de baliza, isso não teria acontecido. 2 golos
que determinariam resultados completamente diferentes e hoje estaríamos, se calhar, numa situação diferente, desportivamente falando. Mas eu não me vou focar nisto, nem me vou perder nisto, porque se calhar já fomos beneficiados noutras situações. E, portanto, não é isto que a mim me preocupa, fazer o balanço entre o prejudicado e o... Porque essa discussão vai existir sempre. É credibilizar a competição, para que, sendo credibilizada, possamos ter maior valor no futebol e que as pessoas também vejam o futebol e acreditem naquilo que estão a ver. Esta é a minha opinião. O árbitro Carlos Sistra não terá tido um dia fácil. Eu julgo, imagino que já deve ter rebobinado o filme umas centenas de vezes, de tudo o que se passou, e ele no fundo está envolvido no jogo, e de facto julgo que terá sido um dia infeliz para ele. Mas eu não queria estar aqui a sacrificar ninguém, queria dizer que todos nós estamos sujeitos a ter um dia menos bem, em que nos corre menos bem. Agora, as regras existem, os regulamentos existem, as sanções disciplinares existem, e vamos ver, não depende da vontade do Vitória decidir o que é que seja relativamente a isto. Muito embora nós tenhamos esta prerrogativa, como disse, nós temos isto no Departamento Gerido para tomarmos uma decisão. O que é certo é que sabemos também que as instâncias disciplinares podem elas próprias, os regulamentos assim prevêem, de sua iniciativa, abrirem processos disciplinares para averiguar o que de facto se passou. Eu gostava que isto não acontecesse. Do nosso lado, aquilo que diz respeito aos agentes que estão do lado do clube, do Vitória, eu serei sempre e sou sempre intransigente. Eu tenho sempre dito que nós aqui em Guimarães e no Vitória faremos sempre questão de receber as pessoas bem e sermos educados sempre com todos. E relativamente a equipas de arbitragem, recebemos sempre bem todos, e eles sabem isso. Não nos pronunciamos, não fazemos pressão, deixamos que eles façam o seu trabalho. É assim que nós acreditamos, não vamos deixar de ser o que somos. Suportamos-nos em princípios e valores e vamos continuar enquanto por aqui andarmos a estarmos assim. Sinceramente, eu acho que as imagens servem mais para quem está de fora, para o espectador, para quem está a ver o jogo na televisão. Eu tenho o testemunho do treinador, do diretor desportivo, de vários agentes do clube que estavam lá. Portanto, a palavra deles basta, o que eles me dizem e que me disseram, para mim é suficiente. As imagens mostram o que mostram-me a mim aquilo que mostram a vocês. Então, só. Não vou falar aqui, peço desculpa. Não vou falar disso agora. O Sérgio Conceição já falou disso, não vou falar mais.